Buenas tardes desde Cártama y desde Coimbra, porque nuestro compañero Alberto Guarini está en Coimbra, Portugal, y yo estoy en Cártama. Quiero dar las gracias por esta entrevista a un compañero que está de incógnito, porque hemos tenido problemas tecnológicos y nuestro compañero Sergi Strani, terapeuta de Barcelona, está en labores de intérprete, pero no les vamos a poder ver. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Sergi, por concederme la entrevista y por tu intermediación, Sergi. Boa tarde, desde Cártama, em Málaga, você está em Coimbra. Obrigado pela sua participação nesta entrevista. O tradutor que sou eu, tenho problemas técnicos, não vou poder dar meu rosto, mas estou aqui fazendo a tradução. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Carlos, pelo convite e Sérgio pela tradução. Meu espanhol não é muito bom, então vou falar em português, que talvez fique mais fácil transmitir um pouco do meu trabalho. Obrigado. Muchas gracias, Carlos, por invitarme a esta entrevista y gracias, Sergi, por la traducción. Mi castellano no es muy bueno, con lo cual voy a llevar en portugués. Muchas gracias. Alberto, mi primera pregunta es siempre la misma. ¿Quién es Alberto? ¿Quién va siendo Alberto en su vida? Alberto, minha pergunta é sempre a mesma. Quem é Alberto e quem está sendo Alberto na sua vida? Sim. Bom, eu sou Alberto Guarini, ex-aluno do professor Roger Uger. Então, ele que praticamente me encaminhou para as terapias regressivas. Eu sou Alberto Guarini e sou aluno do professor, o nome eu esqueci, Roger Uber. Roger Uber, y fue él quien me abrió el camino de la terapia de vidas pasadas. Perfeito. Tive o privilégio de estudar por 3 anos com ele e depois trabalhar como seu assistente nos seus cursos de formação no Brasil por 7 anos. Tuve el privilegio de trabajar con el profesor durante 3 años y después con su asistente durante 7 años en Brasil. Então foi um privilégio muito grande para mim e por recomendação dele eu fui estudar então psicodrama. Fue un gran privilegio para mí y por recomendación de ellos fui a estudiar después psicodrama. Mas uma das recomendações também foi estudar teatro, e fui estudar também teatro, e fiz teatro 5 anos. Então, o meu trabalho é uma mescla entre o psicodrama, o teatro e as terapias regressivas. También me aconsejaron de estudiar teatro, entonces mi trabajo es una mezcla de psicodrama, teatro y terapia regresiva. Então é isso. Com a morte de Roger Wilger em 2011, órfão do grande mestre, tive que fazer a minha jornada sozinho e com muito manejo, muita prática do seu trabalho, continuei, né, com o método dele, chamando de psicodrama interno transgeracional. Cuando murió mi profesor, no recuerdo el año, ¿qué año fue? 2011. Cuando murió mi profesor en el año 2011, tuve que empezar a seguir mi camino solo, sin su ayuda, y sigo el proceso que se llama psicodrama interno transgeneracional. Exato. Então eu venho, quem é o Alberto hoje? Eu viajo a muitos lugares, muitos estados no Brasil, na América Latina e também na Europa, ensinando esse trabalho maravilhoso do professor Uger. Y ahora Alberto Guarini viaja mucho en Brasil, en diferentes estados, otros países de América del Sur y también en Europa para enseñar esta forma de trabajar. Muy bien. Un día recibo una llamada de un tipo que se llama Alberto Guarini
me dice que quiere venir a conocerme. Yo le recibo en Cártama Estación, comemos juntos y me regala un maravilloso libro que me encantó y del cual tomé algunas recetas psicoterapéuticas que estoy empleando con éxito. Um dia eu recebi uma ligada de um senhor que se chama Alberto Boarini, pedindo de nos conhecer. Então fomos comer juntos e ele me fez um presente do seu livro, que eu amei e que estou usando nas minhas terapias, suas recomendações terapêuticas. Me gustaría, Alberto, que nos hablaras de ese libro. Perfeito. Queria te pedir se você pudesse falar um pouco desse livro. Perfeito. O livro é uma síntese de praticamente 20 e poucos anos, de muitas práticas, de atendimentos, mesmo, principalmente nos workshops, nos seminários das práticas, né, de regressões com os seus ancestrais. É, isso me deu uma gama muito grande de histórias, de manejos, cada um de uma forma, e então eu sintetizei 18 histórias, né, trabalhando sempre corpo, mente e emoção, conforme o Ruger, e trago então essas histórias, né, perdão. Entonces, este libro es la recopilación de 20 años de trabajo con una gran gama de historias y trabajos que he realizado a lo largo de estos 20 años. Son 18, hay recopiladas 18 historias con la técnica de Uber, que son las que están representadas en este libro. Perdão, Sérgio, pela. Todo bien, todo Bem, bien. eu já tenho este livro publicado em português, espanhol e também em inglês. E graças a Deus tem uma excelente aceitação. E tem 2 anos mais ou menos que eu lancei esse livro. Estou muito feliz com a publicação dele. Este libro está escrito en portugués, está traducido al castellano y al inglés y estoy muy contento de la aceptación que ha tenido desde hace 2 años. Estoy muy satisfecho con el proceso que he seguido. Porque esse livro revela exatamente como eu faço, né? São pequenos contos de sessões, né? Exatamente como eu trabalho, né? Com os bardos, com o corpo, mente, emoção. Então adoro esse livro. Es un libro que adoro porque explica realmente lo que hago con cuentos, cómo trabajo en relación al cuerpo, mente, emociones. Muy bien. Alberto, yo he tenido, como digo, la ocasión de leer el libro. Te quiero hacer una pregunta sobre uno de los recursos que estoy utilizando con bastante éxito. Explícanos cuál es la función de los ancestros benevolentes. Alberto, eu teño unha pergunta para você, porque estou usando um dos seus recursos que eu gosto muito. Qual é a função dos ancestros que você utiliza? Benevolentes. Ou dos Benevolente. ancestros benevolentes? Perfeito, uma excelente pergunta. Todos nós tivemos na nossa ancestralidade pessoas boas, pessoas sábias, verdadeiros anciões, verdadeiros mestres, né, da vida. Então, se temos isso na nossa ancestralidade, podemos facilmente pedir ajuda deles. Es una pregunta excelente, porque todos tenemos ancestros que han sido buenos, malos, sabios, maestros de la vida, y con estos ancestros tenemos este recurso de trabajar con ellos. Então, nas sessões, problema que a pessoa tem nessa existência, nessa vida, e grande parte não temos recursos suficientes para lidar psicologicamente, emocionalmente, lidar com essas questões. Quando trabalhamos com esse viés de ancestrais benevolentes, seres de luz, podemos dar muitos nomes para isto,
né, tem uma eficácia excelente para as psicoterapias. Em, en las sesiones muchas veces no tenemos recursos para para resolver cosas que vienen de nuestros ancestros. Pero cuando trabajamos con nuestros ancestros benevolentes, que son seres de luz, ahí cambia la cosa y mejora mucho el resultado de las regresiones. São recursos que as outras terapias, grande parte, usam de uma forma diferente ou não usam, né? E estão ali à disposição esses recursos maravilhosos da nossa ancestralidade. Muchas técnicas de terapia de vidas pasadas utilizan algunos recursos, otros no los tienen, y los que yo enseño son de otra forma, pero son muy efectivos y funcionan muy bien. Alberto, ¿qué pasó en tu vida para que la terapia regresiva apareciera en ella? ¿Y qué cambió en tu vida cuando te introdujiste en la terapia regresiva? Alberto, o que aconteceu na sua vida para que você chegasse na terapia de vidas passadas, a terapia regressiva, e que coisa foi a que mudou na sua vida com a terapia de vidas passadas? Excelente pergunta. Depressão. Tive na virada dos 40 anos, estava numa fase muito difícil profissionalmente, entrei em depressão e foram 5 anos fazendo terapias, depois cursos, e até que eu encontrei as terapias regressivas que me tirou desta situação. Es una pregunta excelente y el motivo por el cual llegué a la terapia regresiva fue una depresión al llegar a los 40 años. Era una fase muy difícil de mi vida y hacía muchos cursos, muchas formaciones, hasta que llegué a la terapia de vidas pasadas que me abrió este camino. Acho que é isso. Ok, entonces hubo un cambio radical, incluso profesionalmente, en ese momento de tu vida. Então aconteceu que você teve uma mudança total da sua vida desde a partir desse momento no nível profissionista? Perfeito, foi. Eu era empresário da área de tecnologia, tinha dezenas de empregados e tive que desmontar tudo isso e seguir a carreira de terapeuta e depois professor. Foi a minha salvação. Sí, yo era empresario de tecnología, tenía muchos trabajadores bajo mi mando y tuve que desmontar esta empresa y para hacer mi camino con la terapia regresiva. Muy bien. Entonces podríamos decir, Alberto, que en tu caso también se cumple el refrán de no hay mal que por bien no venga. Então, podemos falar, na espanhol temos uma frase, não sei em português, que fala tudo é bom se o final é bom. Tudo serve se o final é bom. Em castelhano seria todo es bueno si el final es bueno. No hay mal que por bien no venga. Es decir, que cosas malas Sí. al final provocan cosas buenas. Compreendo. Quer dizer, na época eu não entendi muito bem isso, mas com o tempo provou, porque tudo que eu passei nessa primeira metade da vida é o que me ajuda e muito pela experiência de tudo hoje, como professor e como terapeuta. En su época no lo entendí, pero a pasar los años, esta primera parte de mi vida me ayuda en mi trabajo para entender las situaciones que tienen otras personas. Alberto, tú vives en Brasil, trabajas en varios países. ¿Cómo está la situación en Brasil sobre la terapia regresiva?
Alberto, você mora em Brasil, você viaja por vários países. Como é a situação da terapia regressiva no Brasil? No Brasil, a terapia regressiva é muito atuante. Temos muitos terapeutas, métodos também diferentes de terapia regressiva. Acredito que o Brasil é um dos países que mais tem terapeutas, mais se trabalha com terapia regressiva, apesar de todo o preconceito ainda existir, né, em falar de vidas passadas, essas coisas. Mas o Brasil é muito bem conceituado, excelentes profissionais em terapia regressiva. En Brasil, la terapia de vidas pasadas es popular y hay muchos terapeutas que trabajan con muchas formas y muchos métodos. Eh, Se trabaja mucho y bien a pesar de que hay una resistencia al hablar de vidas pasadas de la muerte. Hay excelentes terapeutas y hay muchas personas que asisten a terapia de vidas pasadas. Es curioso porque recuerdo que la profesora de terapia regresiva que inició a Cabuli, a nuestro profesor José Luis Cabuli, era brasileira. Hum. É curioso porque eu lembro sempre que o nosso professor, José Luís Caboli, a sua primeira professora era brasileira. Sim, tivemos e temos excelentes professores. Só que a grande parte dos, vamos chamar assim, o método brasileiro é muito ligado à espiritualidade, né? É, e no meu caso, por causa do Roger Uger, vamos dizer assim, é mais psicológico do que espiritual. Seria um pouco essa diferença. Sí, en Brasil hay muchos métodos y la terapia de vidas pasadas, la terapia regresiva está más conectada a la espiritualidad. En cambio, el método que utilizo yo está más centrado en las emociones y en las emociones es menos espiritual, es más, está centrado más en las emociones humanas. Alberto, ¿cómo se crea un libro? O sea, ¿cómo es el proceso de crear un libro? ¿Es una cosa fácil? ¿Es una cosa difícil? ¿Cómo resultó para ti? ¿Cuánto tiempo te llevó y cómo fue ese trabajo? Alberto, como é o processo de escrever um livro? É um processo fácil? É um processo difícil? Quanto tempo demorou você para escrever esse livro? Como é esse processo? É, não é um processo fácil, quem já escreveu um livro sabe, mas eu, de Capricórnio, então eu sou muito pontual. Consegui desde a ideia e comecei a escrever foram 2 anos. Isso porque tentei ser mais breve possível, as etapas, mas é um processo difícil. Não é um processo fácil, é um processo difícil, pero eu sou Capricornio e sou como muito consciente e muito constante. Tardé 2 años en escribir el libro porque me he organizado muy bien, he sido breve y he sido constante. Eh, Alberto, eres miembro probablemente de la mayor asociación que existe sobre la Tierra de terapia regresiva, Earth. Cuéntanos un poquito cómo es para ti ser miembro, por qué eres miembro y qué supone para ti pertenecer a esa comunidad. Alberto, você é sócio da maior associação de terapia regressiva do mundo, a ERS. Como é para você ser membro da ERS? O que significa para você? E como foi o processo de formar parte deles? Para mim é extremamente importante participar como sócio da ERT, porque através da associação tenho acesso a outros profissionais, outras formas de trabalho, então é um lugar para se aprender muito. E eu gosto de aprender e estou sempre aprendendo, né? Sempre participo de congressos, não da ERT, porque as datas nunca batem para que eu possa participar, mas
participo de muitos congressos onde há outros terapeutas, onde o câmbio, a troca de conhecimento é fundamental. Para mí es muy importante ser miembro de la EARTH porque tienes acceso a trabajar con otros profesionales y aprender otras formas de trabajo. Me gusta mucho aprender y participo en muchos congresos donde el intercambio es esencial para continuar creciendo. Alberto, ¿tú ves posible que en un futuro pudiera haber una mayor conexión entre los terapeutas de regresión de España, Portugal, Brasil y todo el resto de la América hispana? Alberto, você acha que é possível que num futuro possa existir muita melhor conexão entre os terapeutas da Espanha, Portugal, com os terapeutas do Brasil? Com certeza, porque a forma do Brasil trabalhar com a terapia regressiva é diferente de outros países da América Latina, da Espanha. Só para você ter uma ideia, Roger Wilger só esteve na América, só no Brasil, não teve em outros países da América do Sul, da América Central. Então, há muito a aprender, há muitas trocas que podemos fazer. Então, eu acredito muito nesse intercâmbio de conhecimentos para a evolução da terapia regresiva. Ciertamente, la forma de trabajar de Brasil es muy diferente a la que se hace en otros países también de América del Sur. De hecho, la terapia de Uber de mi profesor solo se da en Brasil, solo existe en Brasil. En ningún otro país de América del Sur se practica. Hay muchas cosas para poder intercambiar y aprender unos de otros. Alberto, si en un futuro, yo no sé si será posible, pudiéramos integrar en una federación o en una asociación única los terapeutas de España, Portugal, Brasil y el resto de Hispanoamérica, ¿podríamos contar contigo? ¿Podría ser tú también un miembro de esa futura comunidad? Si está de Dios, yo no estoy seguro. Alberto, o que você acha em um futuro próximo, se for possível, que os terapeutas, as associações de terapeutas, se puderem integrar em uma grande federação única entre os terapeutas de terapia regressiva da Espanha, Portugal, Brasil e o resto dos países de Hispanoamérica? Você poderia ser uma pessoa que ajudaria nesta federação, para formar esta federação? Com certeza. Ficaria à disposição a ajudar nesta futura, vamos chamar, associação dos países americanos, latino-americanos e híbridos, né? Híbridos-americanos. Acho que é de grande valia, né? Porque há muito a aprender e quanto mais unidos tivermos, mais efetivos estaremos presentes nas psicoterapias. Então, se quiserem contar comigo, estou sempre à disposição. Sí, estoy dispuesto a ayudar en esta posible futura federación. Sería de una tendría mucho valor, porque hay mucho para aprender y cuantos más seamos y más unidos estemos, mejor. Sí, estaría encantado de colaborar. Muchas gracias, Alberto. Para nosotros fue algo transformador, para los terapeutas de España, haber vivido en el año 2023 y en el 2024 los dos cursos internacionales de entrenamiento avanzado en terapia regresiva
porque nos dio la oportunidad de conocer a numerosos profesores europeos que trabajaban la terapia regresiva de otra manera, y creo que nuestra mente ahora está más abierta. Así que me imagino que si esa futura federación o asociación internacional es posible, podría ayudarnos también a todos nosotros a aprender unos de otros. Para los terapeutas, para los terapeutas de España, a Associação Espanhola de Terapeutas em Terapia de Vidas Passadas organizou 2 cursos internacionais que foram, dos quais muitos professores europeus deram cursos. Isso ajudou a ter um conhecimento mais avançado, abrir a mentalidade, estar mais abertos para futuras aprendizagens. Então, agora estamos mais abertos e preparados para poder aprender coisas novas, porque já temos experiência. Acho que isso é muito bom, porque o Brasil, como um país tão grande, né, e tão ativo nas terapias regressivas, eu acho que os brasileiros precisam conhecer um pouco mais como os europeus, como os outros países da Latina estão trabalhando e também conhecerem o trabalho dos brasileiros, né? Eu já tive o privilégio de, agora estou na terceira turma já na Espanha, né? Sí, pienso que es muy bueno esta posible unión, porque el Brasil es un país muy grande y muy activo en terapia de vidas pasadas, y los brasileños pueden aprender mucho de los otros países, de las otras formas de trabajar, tanto de España y Portugal como de otros países de América del Sur. E acho que também vocês europeus, né, têm muito a aprender com nós brasileiros, da forma que nós trabalhamos também, porque os brasileiros são muito espiritualizados também e acho que é uma troca muito importante. Pienso también que los europeos pueden aprender mucho del trabajo que se hace en Brasil, porque trabajan mucho con la espiritualidad y eso puede enriquecer mucho mutuamente. Bien. He tenido ocasión hace una semana de asistir a un seminario tuyo aquí en la provincia de Málaga, en Coín, organizado por nuestra amiga Leonor, y la verdad que me mereció mucho la pena. Eu tive a sorte de poder assistir a um seminário que eu fiz em Granada, organizado por uma colega, e fiquei muito contente, muito feliz de aprender suas técnicas. Cuando hablé a Leonor hace tiempo de que organizábamos el Congreso Internacional en Alicún, tú no eras ponente, estaba todo completo y cerrado, y me dijo Leonor, Alberto Boarini tendrá una ponencia en el Congreso. Yo pensé que no. Bueno, hubo una baja y tú vas a asistir como ponente a nuestro Congreso. Quando eu falei com a Leonor, ela falou que você tinha que ter uma ponência neste congresso organizado por a Associação Espanhola de Terapeutas em Terapia de Vidas Passadas, e estava tudo completo, não tinha opção, porque já o tempo estava tudo cheio. Mas a Leonor insistiu e aconteceu que um dos ponentes não conseguiu assistir, e aí você tem seu lugar neste Congresso Internacional deste ano. Fiquei muito contente com isso, por poder participar e poder representar todo o trabalho de Roger Vulgar. Esta é uma grande homenagem para ele e eu me sinto importante em poder demonstrar para os outros terapeutas que o trabalho de Vulgar continua, né? Fue un honor y me llenó de orgullo saber que podía participar en este congreso para poder dar a conocer el trabajo de Roger Uber y poderlo mostrar más abiertamente y que llegue a más personas. Muy bien, Alberto, nos quedan 5 minutos para acabar
entrevista. Mi última pregunta, puedes extenderte el tiempo que quieras, es ¿cuál es tu ponencia? ¿Cuál es el título de tu ponencia en el quinto Congreso Internacional que AETER organiza en Alicún? ¿Cuál es el título? ¿Y de qué nos vas a hablar? Então, nós temos só 5 minutos para falar e tenho a última pergunta. Qual é o título da sua ponência em Alicum, do congresso organizado pela ATR, e de que você vai falar durante o congresso? Perfeito. Vou falar sobre a terapia regressiva com os ancestrais. O trabalho dos ancestrais era um trabalho específico que Uger nos ensinava, que ele dava o nome de Vozes dos Ancestros. Voy a hablar de la terapia regresiva con los ancestros. Es un trabajo muy específico que Uber hacía con las voces de los ancestros. Com o crescimento das constelações no mundo inteiro, né? E eu, como psicodramatista, senti e percebi que esse era o trabalho mais importante a fazer. Então, vou apresentar neste congresso, né, como fazer as regressões através dos nossos ancestrais. Vamos fazer regressão nos ancestrais. Con el crecimiento, el conocimiento más popular de las constelaciones familiares, yo como psicoterapeuta mezclo las dos cosas y es un trabajo muy importante. Então, vai ser de grande valia poder demonstrar como eu trabalho, né? Utilizando os ancestrais como o cliente como canal para acessar seu ancestral e ajudá-los a se livrar das suas questões que de alguma forma interferem hoje em nós descendentes. Espera. Es muy importante poder en este congreso mostrar cómo el trabajo con los ancestros como canales ayudan a mejorar nuestra vida actual. E sempre usando o psicodrama, né? Y siempre utilizando psicodrama. A importância da dramatização, La importancia de participação. la importancia de la dramatización, Participação do corpo, mente e emoção, representando os participación, seus ancestrais. participación de cuerpo, mente Y Emoção. y emoción contando con los ancestros. Sim. A grande diferença La gran diferencia das constelações é todo o material que emerge da história é do cliente, é do protagonista. La gran diferencia entre las constelaciones familiares es que todas las cosas que surgen del cliente, del paciente. É isto. Es esto. bueno, pues me parece justo, nos quedamos con ganas de saber más y solo una última pregunta breve. ¿Vas a poder llevar alguno de los ejemplares de tu libro para venderlo allí en el Congreso? Só uma última pergunta. Você vai trazer livros seus no congresso para poder vender ou comprar? Sim, não tenho muitos, mas tem alguns livros sim para vender no congresso e para que conheçam o meu trabalho com psicodrama interno transgeracional. Sí, no tengo muchos libros, pero voy a llevar los que tengo para que puedan conocer el psicodrama interno transgeneracional. Pues Alberto, muchísimas gracias por concedernos a Éter esta entrevista. Sergi, mil gracias por tu trabajo de intérprete no profesional desde la oscuridad de la pantalla que no te hemos podido ver, y que Dios nos bendiga a todos nosotros y que te veamos muy pronto en el Congreso de Alicún, Alberto. Muito obrigado por conceder a entrevista na ATR
Ele agradece também ao meu trabalho, ainda que não tenho rosto, sou invisível hoje. Desejamos que ver você no congresso da ETR. Eu também agradeço muito, Carlos, pelo convite e a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho. E a você também, Sérgio, muito obrigado pelo esforço e por ajudar um pouco mesmo não aparecendo. Muito obrigado. Pues muchas gracias, Carlos, por invitarme. Es un placer y también para poder explicar mi técnica en el Congreso de la TR y agradezco, aunque no te puedo ver, agradezco a Sergi que haya ayudado en la traducción. Gracias, bendiciones para todos nosotros. Gracias, gracias. Gracias. Obrigado, abençoes para todos. Obrigado. Obrigado. Até lá. Até lá.